Bíblia, Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6 ao 8. Deixa eu te falar uma coisa. A hora que eu vim ali, eu tinha uma palavra. A hora que eu assentei, Deus deu outra palavra. Isso acontece sempre com a gente. Não sei o motivo, não sei o porquê, mas a palavra que o Senhor me deu hoje, vamos trazer ela e depois ter um momento de orações. Creio que vamos ungir a todos e abençoar a disciplina de Deus. Muita gente reclama por passar por lutas. Quem não passa por luta? Quem aqui passa por momentos financeiros meio difíceis, momentos difíceis financeiramente? Ou é só eu? Levanta a mão. Quem aqui passa por crises familiares? Levanta a mão. Problemas de saúde, situações na família que não vão bem. Muita gente. Qual é a resposta que Deus dá a nós a esses momentos? Por que que o crente passa por momentos difíceis? O que Deus quer nos ensinar com os nossos momentos, meus irmãos? Bom, o conteúdo hoje vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículos 6 ao 8 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama, olha o resto, e educa todo aquele quem recebe como filho. Ninguém gosta desse texto, mas isso aqui você não acha em caixinha de promessa, tá bom? Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Você quer ler de novo o texto? Eu vou deixar você ler, para a gente não fazer nenhuma aplicação no texto. Porque tem gente que nunca, eu tenho certeza, tem crente aqui que nunca leu isso na Bíblia. Vamos ler de novo? Verso 6. Todo mundo junto. 1, 2, 3, valendo. Meu Deus. Crentes, quem conhece a Jesus, passa por luta. E as lutas fazem parte da vida do cristão. Crente enterra mortos, crente vai à falência, crente bate o carro, crente fica internado, crente fica tetraplégico. Tudo que acontece com o mundo, acontece com o crente também. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e todos os dias somos entregues como ovelhas no meio de lobos. Crente fica doente, crente enterra os mortos, crente fica em dívida, crente é mandado embora. A grande verdade é que em meio a todas essas lutas, o Senhor sempre está conosco, nos sustentando e nos dando força. No entanto, nós devemos interpretar se esse momento que nós estamos passando é uma disciplina de Deus ou um juízo de Deus. Então veja bem, existe uma diferença entre disciplina de Deus e juízo de Deus. O juízo de Deus e a disciplina de Deus são coisas completamente diferentes. O homem, quando ama, ele tolera. Deus, quando ama, ele corrige. Inclusive, amor que admite o erro de alguém sem que esse alguém se arrependa, não é amor. Quando você ama uma pessoa e você aceita ela com o erro dela, não, mas a gente tem que aceitar a pessoa do jeito que é. Não, a gente tem que aceitar a pessoa mudada.
Ok, meus irmãos? Você não pode aceitar que uma pessoa está no erro, você conhece o erro, e ainda assim você não adverte ele ou você aceita o erro. A Bíblia diz que você é participante do erro dele. Amor que não corrige não é amor, é bajulação. O amor verdadeiro é o amor que corrige, que exorta, que não aceita o erro. O homem quando ama, ele é tolerante. Deus, quando ama, ele corrige. Por exemplo, o juízo de Deus é para ímpios, a disciplina de Deus é para filhos. Deus não traz ira ou juízo aos seus filhos, mas ele traz correção e disciplina aos seus filhos. Se Deus não corrigir ou disciplinar os seus filhos, ele não é um bom pai. Juízo na Bíblia e ira na Bíblia são coisas ligadas à condenação e à morte. A disciplina são coisas ligadas a melhorar, à salvação e ao crescimento. Quem não tem espírito de filho irá se levantar contra a correção. Nós vivemos uma geração que muita gente diz: essas igrejas não têm pastor, não têm cuidado, não têm apacentamento. Eu vejo aí crente velho, quando a gente fala crente velho, crente tem mais de 10 anos de convertido, exigindo atenção de pastor. Você entende que a minha filha de 4 anos exige uma atenção diferente do meu filho que vai fazer agora esse mês 17? Porque ela é uma bebê. Você entende que um crente novo na fé, bebê na fé, exige uma atenção diferente de um crente que já caminha há anos? Você acha que um crente que já tem um certo nível de maturidade precisa que o pastor fique em cima dele? É porque o pastor não me dá atenção. A Bíblia diz que vocês já deveriam ser pastores. A Bíblia diz que vocês já deveriam ser mestres. Mas ainda tem que buscar quem vos ensine. Quem não tem espírito de filho não pode exigir paternidade, gente. Porque você quer ver uma pessoa que ama você ou ela não ama você, é quando você precisa corrigir ela. É quando você tem que dizer não. É quando você tem que disciplinar. Porque até você ter que contrariar uma pessoa, você nunca pode dizer se ela te ama de fato. Já imaginou se todo filho saísse de casa quando o pai dissesse não ou lhe disciplinasse? A maior crise que nós temos hoje no movimento evangeliquez é que as pessoas não querem ser contrariadas. Os que não são filhos têm um espírito de rebeldia contra aqueles que são pais. Vou dizer de novo. Os que não são filhos interpretam amor com bajulação. E aquele pastor, aquele que tem um coração de pai, que normalmente é o mais disciplinador, é o que não é taxado por bom pastor. Eu até hoje lembro das diretoras das poucas escolas que eu estudei. Eu, na minha infância, só fiz até o início do 3º ano. Depois, vocês sabem, fui estudar, já velho, casado, e terminei meus estudos aos 33 anos, mas até os 9 anos eu fui entrando no 3º ano, 7 anos de idade. Mas eu me lembro de 2 diretoras. Na verdade, uma diretora e uma professora. A professora, eu apaixonado nela. Quem nunca? E a professora se chamava Giselda. Me lembrou do Chico Bento, né? Giselda, lembra do Chico Bento? Não. E eu era apaixonado pela professora, mas a professora era muito brava. Você já percebeu que o pai e a mãe, o filho é mais apegado, quanto mais for o disciplinador o pai, mais o filho se apega? Porque existe um senso, mesmo que interiormente no coração do filho, inconsciente, de se aproximar de quem lhe dá a educação. É como o cachorro em casa decide que o seu mestre é quem põe comida na boca. Você sabe que cachorro não tem vários donos. Você pode ser 5, 10 na sua casa, o cachorro escolhe um mestre. De cachorro eu entendo, gente. Na casa da minha avó tinha 15,
na nossa tinha 7. Eu amo cachorro, eu tenho um livro de 1.500 páginas sobre cachorro, de cachorro eu sei tudo. E tanto que amo cachorro que não suporto gato. Quem gosta de cachorro de verdade não gosta de gato. Aí o gato dos dois não gosta. Mas não vamos fazer uma teologia em cima disso, ok? Nem vamos brigar. No entanto, ó, já começou o burburinho, vigia, tá? Vá assistir o desenho Bolt, que você vai ver que o gato... Você já viu o gato herói? Se tiver chovendo, o gato vai na chuva te esperar? Não vai. Se chegar um ladrão, quem é que morre primeiro? Você. Se for gato. Se for cachorro, o cachorro morre primeiro. Se tiver um incêndio, você não existe gato herói. O cachorro tem um senhor, o gato é senhor. O cachorro te adora, o gato quer ser adorado. Você viu que o cachorro lambe você, o gato corcoveia em você e fica para você passar a mão nele. Já recebeu lambida de gato? Né? Nem o cocô dele você sabe onde fica. Eu tenho teologia contra gato. De verdade, eu tenho uma mensagem que se chama Teologia de Cães e Gatos. Depois você pesquisa no YouTube, uma das mensagens mais interessantes minhas, porque toda igreja tem um crente cão e um crente gato. O gato é aquele que só quer para si, né? Ele manda, ele determina, mas eu deixo para lá. No entanto, nem lembro o que eu estava falando mais de gato e cachorro. O que eu estou dizendo para os irmãos é o nível de maturidade. Tem pessoas que têm um coração sinistro. A minha avó costumava dizer, se vê rastejando, mata que é cobra. Irmão, não é comum quando você vê que tudo que é coisa ruim acontece com alguém. Parece que ele é um imã de coisa ruim. Dá tudo errado. Se montar uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. A Bíblia diz que a pessoa que anda no pecado, ela vive em confusão. Você quer ver gente que vive em confusão? Fofoqueiro, gente que tem pecado secreto, gente que faz coisa errada, só vive em confusão. Por que gente que leva a vida certinha não vive em confusão? Irmão, eu já teve vezes de eu tentar ajudar algumas pessoas e não conseguir. Você tentar ir visitar ele no hospital e não encontrar tempo. Porque Deus não vai admitir que uma pessoa que ele está disciplinando ou tratando seja bajulada. Não atravesse na frente de Deus quando ele está lidando com uma situação. Irmão, eu já dei carro, eu já dei casa, eu já dei coisa, dinheiro para crente passando necessidade. E parece que eu herdei aquela luta, porque eu me atravessei na frente de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem uma maneira de tratar os seus filhos. Aí alguém pode dizer, você fala porque você tem uma vida maravilhosa, mas já passei fome. Eu já vi coisas que já morei em rodoviária dentro de caixa de papelão como mendigo. Existem coisas que acontecem na vida dos vencedores que só você sentando para ouvir. Então eu sei quais são as etapas da vida que dói na gente. Rejeição, fome, dívidas. Já passei por tudo, você imagina. Doenças. De todas, o pior é a doença. Ainda mais no familiar, quando não é em você. É pior ainda. Já passei por tudo, você imagina. E eu sei quais são as etapas que acontecem na vida do crente, que ele tem que passar por aquilo para crescer. A primeira coisa é que Deus quer que a gente crie a casca. Sabe por que essa geração é mimizenta? Porque o couro é fininho demais, bateu dói. Não tem o couro grosso. Vou pôr você para andar uns 2 dias aqui com o meu querido vice-presidente aqui, o pastor Edson. Esse bicho aqui é marcha antiga, grosso que são a porta. Anda com ele, até o jeito dele fala. Ele fala assim, dando coice assim, entendeu? Anda com ele, eu quero ver se você é mimizento.
Tem outros militares aqui também, o Fabinho não está aí, né? O militar com o nome de Fabinho é estranho, né? Fabião está aí? Não está. Fabinho não combina. O Fabião, gente! Eu fui pego no exército, gente, quando eu cheguei em Curitiba. Eu fui pego no exército. Eu caí na besteira, o cara falou, o que você faz? Eu falei assim, eu prego. O que mais? Eu toco. Quantos instrumentos? Todos. Ele falou, rapaz, estamos precisando de capelão. Fui pego. Ele falou, boca miserável. Eu falei, moço, eu não posso ser pego. Rapaz, nós estamos precisando de capelão, você vai ser o capelão aqui no exército do Boqueirão. Irmão, agora está um sofrimento. Eu vim para Curitiba fazer a obra de Deus, agora estou pego no exército. Eu falei, meu Deus, eu não quero servir o exército. Vai ser um ano perdido na minha vida. Jurar a bandeira. Aí chamei o Cristiano, falei, pastor, me pegaram no exército. Você está louco? O que você fez para te pegar? Porque hoje serve quem quer. Eu falei, pastor, me perguntaram o que eu fazia na vida. Eu falei que era pregador, era pastor, isso era tão novo. Sim, perguntou se eu tocava. Eu falei que tocava, todos os instrumentos, e cantava. Você é muito burro, Hernani. Eu falei, que isso, pastor? Rapaz, mas você é muito tapado. Por que você foi falar isso? Eu falei, pastor, eu não podia mentir, mas também não precisa falar. E agora? Agora eu fui pego. O que eu vou fazer? Olha, a única maneira de você escapar do exército é dizer que você se sustenta e arrima de família. Aí o Cristiano arrumou um monte de documento, gente, uma papelada, foi lá no exército, Cristiano Neto. Foi lá no exército, falou, gente, esse menino aqui, ó, ele ajuda a sustentar os irmãos. De fato, eu mandava dinheiro para Goiás, ajuda a sustentar a família. Ele é novinho assim, mas ele viaja, ele mora sozinho. Se ele for pego, vai dar um problemão. Só tem como comprovar que esse menino é arrimo de família? Tenho. E o Cristiano com um monte de documento. Irmão, coisa mais linda é ver o Cristiano lá jurando a bandeira também junto comigo. Até isso aconteceu comigo, mas consegui escapar. Tem coisas, irmãos, que acontecem na vida da gente que nós não entendemos o porquê acontece. Eu lembro que eu estava uma vez no Casa de Zadok pregando, era um dos 9 pregadores, pastor Márcio Valadão da igreja Lagoinha também era um. E eu ouvi a mensagem dele. Pastor Márcio contou uma história um tanto quanto engraçada. Ele disse que no início do casamento dele, ele passava e via a esposa dele tecendo um tapete. E ele via aquele tapete todo torto, ele ria. Eu acho que rir é da família, porque eles falam rindo. Né? Você já viu? Eles falam só rindo. E ele rindo porque o tapete estava estranho. E ele passando assim. Aí olhou para a mulher também assim. Porque eles riem, né, gente? Eles riem muito, eles são queridos. E aí a mulher olhou e falou assim, que foi, amor? Por que você está rindo, amor? Aí ele falou assim, nada, amor. Eu só estou achando estranho esse tapete. Que coisa feia, amor. Está feio. Ai, amor. Você está achando feio, amor? Eu estou achando, amor, muito feio. Então ela pegou o tapete. Falou assim, é que você está olhando ele do lado avesso. Quando ela virou o tapete, todas as linhas estavam certas. Eu já vi a minha avó fazendo o tapete, é mais ou menos assim. E aí, naquela noite, eu ouvi o pastor Márcio dizendo assim, a maioria de nós não entendemos os planos de Deus na nossa vida, porque nós estamos olhando a nossa vida do lado avesso. Perguntaram para a mulher de Einstein, você conhece Einstein? Você conhece a teoria da relatividade de Einstein? Ela disse, quê? Aquilo ali? Gente, para conhecer a teoria da relatividade, só estudando. Falou, não sei do que meu marido fala. Não conheço a teoria da relatividade do meu marido, mas conheço meu marido. Você não precisa saber o que Deus está fazendo na sua vida, mas você precisa conhecer Deus. Você precisa saber que você tem um Deus completamente santo e moral. E o que Ele está fazendo na nossa vida não é para nos matar, não é para nos punir, não é porque Ele tem prazer em ver o nosso sofrimento, é porque Ele quer que nós cresçamos. Ele quer desenvolver em nossas coisas, em nossas vidas, por exemplo, uma coisa que eu chamo de maturidade. E maturidade é quando você cria casca na vida. É quando certas coisas que te feriam não te ferem mais.
É quando você aprende a lidar com as pessoas, mesmo amando aquela pessoa. Às vezes a melhor maneira de lidar com alguém que precisa ser tratado é deixando ele sozinho, deixando ir. Às vezes a melhor maneira de você lidar com uma pessoa é deixando ele fazer o que ele quer, deixando ele quebrar a cara. O maior medo que me dava é quando a minha avó falava, quer ir, vai, mas não diga que eu não avisei. Pronto, eu não ia, acabou, não ia. Minha coragem acabava na hora. Porque todas as vezes que eu tentei ir, quebrava um braço, quebrava um dedo, enfaixava um não sei o quê. Toda vez que minha avó falava, vai porque você está insistindo, mas no dia que eu não avisei, irmão, machucava. Eu voltava machucado, então eu não ia. Parecia uma praga, não sei se os seus pais são assim, mas parece que jogavam uma praga. Não acredito que eles torciam, mas todo pai, toda mãe sente que algo não está legal. Então quando minha avó dizia, pode ir, mas não diga que eu não avisei, irmão, eu não ia. Eu desistia na hora. Disciplina não é porque Deus vai pôr algo terrível, não. Disciplina não é juízo e nem vem por ira. O juízo de Deus é uma característica da ira de Deus. A disciplina de Deus é uma característica do amor de Deus. Deixe-me te falar. Ira de Deus nem faz parte dos atributos de Deus. A ira de Deus, ela é contingencial e não essencial. Essencial é o amor. O que Deus quer manifestar é o amor, mas a ira é necessária por causa do pecado. Então a ira ela é contingencial e não essencial. Agora, você quer ver uma coisa essencial? Tudo que vem do amor. O que vem do amor? Disciplina. Então disciplina não é contingencial, é essencial. A Bíblia diz que se você não corrige, não disciplina o seu filho com vara, você não o ama, você o odeia, porque a correção é necessária, não é contingencial. Contingencial é cadeia. Contingencial é como a justiça trata criminoso. Contingencial é juízo. Contingencial é ira de Deus. Porém, amor de Deus e disciplina de Deus não são antagônicos. O amor de Deus é essencial, a ira de Deus é contingencial. O amor e disciplina de Deus são dois lados da mesma moeda. A ira de Deus e o juízo de Deus são dois lados de outra moeda. Não dá para você pegar a correção de Deus, a disciplina amorosa de Deus e pôr no mesmo barco com ira e juízo de Deus. Em primeiro lugar, Deus não trata com ira e juízo o seu povo como ele trata os ímpios. Inclusive, o julgamento da igreja é um outro trono diferente do julgamento do mundo. Deus não julga seu povo junto com o ímpio. Vou dizer de novo que eu vi que alguns pais ficaram eufóricos e olharam para os filhos. Eu percebi, viu, Márcia e Fábio? Judiação desse menino. A Bíblia Sagrada diz que se você não tratar o seu filho com vara, você não o ama, você o odeia. Isso é a educação que nós damos aos filhos. Agora imagina Deus. O fundamento bíblico que eu quero passar a você aqui nessa noite é porque Deus disciplina os seus filhos. Basicamente, todos os momentos na nossa vida, quando nós não estamos colhendo de coisas ruins que plantamos, nós estamos sendo disciplinados por déficits de princípios e de virtudes que não temos. Você quer ver comigo? Põe para mim Tiago capítulo 1, Tiago 1, versículo 2. Tem gente que não gosta disso. Mas veja, Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2, por favor, põe Tiago. Como atravessar as provações? Vai lá. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Eu acho que Tiago estava meio bêbado quando escreveu isso, estava não?
Como que alguém pode considerar um motivo de júbilo e alegria o fato de passar por diversas provações? Presta atenção, meus irmãos. A palavra diversas provações ali não é muitas ou muitas provações em números. A palavra diversas é a palavra grega policromáticos, de onde vem a palavra muitas cores. O Senhor, através da boca de Tiago, está dizendo: considere motivo de alegria o fato de passar por todos os tipos de provações, não todos os números de provações. Porque tem provações cinzas, provações azuis e provações negras. Tem provações que você passa sozinho. Tem provações que você precisa dos outros para passar. E tem provação que você só pode contar com Deus. Por isso que tem provações de vários níveis, vários tipos. Meus amados, considerai motivo de muito júbilo o fato de passar por muitos níveis de provações. Leve, dura, difíceis, etc. Verso 3. Porque sabeis que a prova da vossa fé... Você percebe que agora nós temos uma provação pedagógica. Uma provação que tem uma missão: produzir em você o que você não tem. Às vezes você não consegue tratar com o desvio de caráter do seu filho, então Deus vai tratar. Mas o que o mau pai faz? Se atravessa no caminho de Deus e impede Deus de tratar com o filho. Então muitas vezes a melhor maneira de você ajudar uma pessoa é deixar na mão de Deus. Deus sabe como lidar. Olha esse texto. A prova da vossa fé produz. A primeira coisa que a disciplina, a aprovação de Deus faz é produzir. E produzir em nós o quê? Aquela virtude que nós não temos. Quer ver? Continua o texto. E a perseverança deve ter plenação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos. Você viu? A gente é provado que a gente não é perfeito. Sem que vos falte. Por que a gente é provado? Porque está nos faltando alguma virtude. Deixa-me te explicar. A morte do orgulho é a humilhação. Você sabe como que Deus trata a gente orgulhosa? Usando gente para humilhar Ele. Eu sei que você não gostou. Você não humilha a gente humilde. Sabe por quê? Porque o humilde nunca se sente humilhado. Irmão, tem irmão aqui na igreja que você pode até tentar fazer mal para eles, mas você não vai conseguir. Você chega assim, você pode estar nervoso. Irmão, tem dia que eu chego na igreja, que você sabe, eu tenho múltiplas funções. Funcionários, empresa, cruzadas, missão, é a igreja que você está construindo na África que cai. Então, sabe quando eu faço? Eu calado. Então, às vezes você chega na igreja, cheio de situações. Aí, de repente, você olha, por exemplo, eu cheguei hoje. Quando eu estava chegando, estava a irmã, esposa do irmão Ademir, como é que chama ela? Roseli. E aí, querida? Cadê o irmão Ademir? Lá veio o irmão Ademir, com aquele rostinho dele. Como é que você desconta no homem desse a sua ira? Não tem como. Tem pessoas que inspiram paz. Eu não sei como o Ademir é em casa, mas eu acho que ele deve apanhar da esposa. No entanto, às vezes esses bonzinhos demais devem ser bravos também. No entanto, a aparência que ele passa para a gente de testemunho, que é muito importante, é que ele é uma pessoa que inspira o Cristo. Pelo menos é o testemunho. Tem muitos outros aqui também. São pessoas que nos inspiram. No entanto, como que Deus lida com a nossa falta de virtude? Produzindo em nós situações que Ele chama de provação, que vai fazer com que aquela virtude que você não tem seja construída. Por exemplo, uma pessoa que tem desvio de caráter no lado financeiro, como é que Deus trata com ele? Pensa você comigo. Permitindo ele quebrar muitas vezes, até ele aprender que cartão de crédito não é dinheiro de graça. No final ele tem que pagar a conta. É ou não é? E não adianta quebrar cartão não, gente. Tem que quebrar a cabeça. Aí eu vou quebrar cartão. Não resolve. Tem que pagar as contas. Você sabe como que eu lido com a minha vida financeira? Se tem dinheiro eu vou lá e faço.
Se não tenho, eu começo a cercear tudo. Esse mês não dá para isso, esse mês, pai, eu quero isso. Não dá. Por quê? Porque esse mês vendeu poucos livros, a editora, todo ano tem um mês que é mais difícil. Então esse mês ninguém sai para comer fora. Sua mãe vai fazer comida em casa. Ou então vamos comer na casa da sua avó. Vamos filar a boia. Hoje a gente come na casa da avó, amanhã na casa do tio Juliano. Agora já tem uns irmãos da gente filar uma boinha também aqui, ó. Olha, quando eu jogar em direto, seu irmão, estou com saudade de você, é porque está difícil lá em casa, viu, irmão? Esperando um convite, é brincadeira. No entanto, meus irmãos, não adianta você pôr na sua cabeça que o seu momento financeiro está ruim porque Deus se esqueceu de você. Com certeza, se não é o diabo, é Deus trabalhando na sua vida. Como é que Deus está trabalhando com alguém, permitindo que ele passe necessidade? Primeiro, o justo não passa necessidade. Então Deus sempre cuida das crianças. Mas o que Deus está querendo que você aprenda? Deus está, em primeiro lugar, eu acho que Deus está querendo que você aprenda a trabalhar. Segundo, a administrar o que vem na sua mão. Terceiro, a parar no emprego, que esse é um outro problema grave. Quarto, a gostar do suor do rosto. Valorizar aquilo que você paga, valorizar aquilo que você compra. Porque tem gente que não valoriza porque vem fácil. Meu Deus, irmãos. Tanta gente escrevendo, vocês estão indo na Europa, aproveitem. É porque eu não quero nem contar o que a gente está fazendo na Europa. Acordando quase todo dia 5, 4 horas da manhã de um país para outro. Aqueles aeroportos gigantes, enrolar minha filha inteira numa neve, num frio, para ela não acordar, 20 e poucos quilos, correndo com ela dentro do aeroporto gigante. Pregar num país de manhã, no outro à noite. Aí a gente vai dar uma saidinha à tarde para ir ali tirar uma fotinha e voltar. Todo dia pregando. Aí agora a gente falou assim, vamos para o Algarve, em Portugal, 2 dias de férias. Passamos o ano pagando Airbnb no Algarve. Algarve é o Caribe da Europa, no interior de Portugal, um dos lugares mais lindos, vamos para o Algarve. Alugamos um carro, nem alugamos, né? Emprestaram para nós um carro lá. Chegamos no Algarve, apartamento lindo. No primeiro dia de Natal, dia 24, fomos num restaurante, o único restaurante aberto. Irmão, comemos uma comida, quase morri. Fiquei 2 dias vomitando e outros ruídos. Resultado, sabe o que nós fizemos no Algarve? Nada. Porque quem dirigia, o guia, era morrendo. 2 dias parado, o dia que a gente ia tirar foto e descansar. Sabe qual o dia que eu melhorei? No dia que fomos embora para o avião. Mas sabe o que acontece? Eu não fui ali para passeio, não tem nada errado passear, mas eu estava ali a trabalho. Mas sabe o que as pessoas falam? Vidão, hein? Você é pastor também. Vai, por favor, seja pastor e vai comigo fazer uma cruzada em Liechtenstein, onde não tem uma igreja evangélica. Ou então vamos na Itália, onde o próprio diabo aparece para você de madrugada. Foi o que aconteceu com a gente. Você sabe como que Deus lida disciplinando os seus filhos? Como que você trata com seu filho quando você descobre que ele mente? Eu costumo dizer para o meu filho, o nível do seu erro determina o nível da consequência que eu vou te dar. Então tem consequência leve, consequência pesada. Quando ele faz coisa grave, eu falo, a consequência vai ser séria. Porque isso que você fez é grave. Eu vou te encher de consequência, moleque. Eu não vou bater no menino de 17 anos. E se pedir para ele se ele prefere apanhar ou tirar algumas coisas, ele prefere apanhar. Chega no moleque de 17 anos, você vai ficar 1 ano sem internet. Você quer ficar sem internet ou apanhar? Me bate, por favor, me bate. Prefiro apanhar. Porque a consequência é uma disciplina amorosa. Por exemplo,
Hoje nem tanto. Hoje, para me tirar do sério, o cara tem que fazer muito. Gente do céu. O cara tem que se desdobrar para me tirar. Mas se tirar também, eu fico com umas 35 legião dentro de mim. Não estou exagerando, não. Se eu ficar nervoso, não sei o que acontece. Sabe aquele estalo que dá assim no olho, faz assim... Já aconteceu com você? Dá aquele... Piscou o olho assim, o olho daquela piscada, você já não responde mais pelos seus atos. Eu sou desse nível. Mas sou um cara que, meu Deus do céu, para me tirar do sério... Tem que fazer muito. Aí agora está me tirando do sério. Sabe como é que Deus me tratou o meu temperamento? Ele mudou? Não. Eu aprendi a controlá-lo. Eu aprendi que tem briga que vale a pena e tem briga que não vale a pena. Mas sabe como que Deus começou a lidar comigo? Ele começou a pôr gente para me provocar. Ora, se a morte do orgulho é humilhação, como é que é a morte de alguém temperamental? Provocação. É gente me fechando no trânsito. É criança chutando meu banco no avião, fazendo xixi em mim, vomitando em mim. Não, irmão, fui daqui em Portugal com um cara bêbado, falando palavrão. Então, eu estava cansado, debilitado, 2 dias vomitando, sem comer, e diarreia. Entro dentro do avião, a Isabela, eu quero sentar com o mano. Vai no outro lado. Já sei, não vai prestar. Porque mano é assim, beija, 2 minutos, pá, tá! Aí sentou. E a Isabela põe o fone dela, assistindo o filme dentro do avião, e ela sabe, não sabe como fica falando alto. Aí, um inglês atrás, francês. O Gianluca levantou e foi no banheiro. Ele não percebeu que a menina estava perto do pai. Love music tonight is floating. Come closer to me without hesitation. Oh my heart, come here with me, hand in hand when the sun sets. Thousands of roses I give you, go home alone. Who will see the moonlight gradually fades, covering the path with you, sharing a pillow. I dream like this moment of waiting, like poetry, like dream, just like when we were lost in all the days gone by. Give me your hand, I'll lead you together to a dreamy place. When the sunset gradually sinks, that's what I want. Come closer to me without hesitation. Oh my heart, come here with me, hand in hand when the sun sets. Thousands of roses I give you, go home alone. Who will see the moonlight? Who will see the moonlight gradually fades, covering the path with you, sharing a pillow. I dream like this moment of waiting, like poetry, like dream, just like when we were lost in all the days gone by. Give me your hand, I'll lead you together to a dreamy place. When the sunset gradually sinks, that's what I want. That's what I want. Give me your heart. For living on lost and thoughts, the days gone by. Give me your hand, I'll lead you together to a dreamy place. When
When the sunset gradually sinks, that's what I want. That's what I want. Give me your hand. When the sunset gradually sinks, that's what I want. That's what I want. I'll lead you together to a dreamy place. When the sunset gradually sinks, that's what I want. Ele foi com a mão no meio do banco e deu 2 tapas na minha filha. Irmão do céu. Aí fez assim no meu olho, assim. Não prestou mais. Eu cheguei no cara, pus o dedo, encostei no nariz dele. Falei assim, no touch my daughter, ok? No touch! E ele, you daughter? Yes, my daughter! Dentro do avião, todo mundo ouvindo. No touch my daughter! E o dedo aqui, ó. Ele, sorry. No touch my daughter! Irmão, mexer com o filho de alguém, você está louco? Se você vê alguém encostar na sua filha, irmão, na hora, aí eu falei, meu Deus, eu sou pastor. Not pastor! No touch my daughter! Aí depois, 40 minutos, baixa o sangue. Nesse dia eu não me arrependi. Eu me arrependi de estar dentro do avião, te juro, irmão, já pedi perdão a Deus. Eu me arrependi de estar dentro do avião e não ter feito algo a mais. O cara viu que a minha filha estava sozinha. Pôs a mão no meio do banco e deu 2 tapas. Pá, pá, pá. Um homem, rapaz. Não encosta no filho de ninguém, não, gente. Isso é igual uma fera. Você vira uma fera quando se trata de seus filhos. Um dia estava eu, minha sogra. Pode pensar que eu não gosto da minha sogra, mas eu gosto. Um pouquinho assim eu gosto. Eu protejo. Estava eu, minha sogra, dizendo, o Gianluca acho que uns 2, 3 anos, indo para o interior do Mato Grosso do Sul. O avião era um avião pequeno, então você entra dentro do ônibus para ir para dentro do avião. Já entramos dentro do avião e o Jean para lá e para cá andando, né? Sai do lepe. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Um homem, um velho, assim, sei lá, um velho. Olhou para o Gianluca. Primeiro que ele devia ter dado lugar para a senhora de idade. E falou assim, quieta o rabo aí, menino. Aí meu olho fez assim, ó. Eu cheguei no ouvido do cara, bem pertinho, olhei para ele e falei assim, quantos filhos você tem? 5. Eu falei, quantos tem rabo? Falei, você é um mal educado. Eu falei, cala a boca! Você devia ter dado lugar para quem está com criança, seu mal educado. Você devia me dar, era exemplo, o pessoal da sua idade ia me dar um exemplo. Aí todo mundo ouvindo, sabe como é que é a reação? Sei! Mas irmãos, você faz esse tipo de coisa, depois você fica no arrependimento. Você não tem noção, quem é temperamental sofre muito, porque depois bate a crise. Não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. O que eu fiz, meu Deus? Esse do avião não me arrependi. Eu me arrependi de ter falado só isso. Eu já pedi perdão a Deus. Mas o cara deu 2 tapas na minha filha. Ah, irmão, estou nervoso até agora. Até agora não baixou o nível de nervosismo. Não baixou ainda a minha ira. Misericórdia. Sabe como é que Deus me tratou? A minha esposa dizia, bem do céu, só acontece com você as coisas. Tem 2 cachorros lá em casa. Cada um tem 35 demônios dentro deles. O vizinho. Você acredita que eu peguei amor pelos bichinhos? Eu chego, os bichinhos me dão patinha. E ele fica, dá a pata, Lilica. E a Lilica põe a pata assim, fica, dá a pata, Lilica. Eu faço assim, ela. Você acredita? Eu chegava de viagem, os cachorros podiam ter, só latia quando eu chegava. Agora, quando eu estou em casa, eles não latem mais. Eles latem quando eu não estou.
Mas era a provocação. O vizinho começava a bater, sabe? Onde eu chegava no hotel, tinha coisas que aconteciam só comigo. Barulho de esmeril, furadeira. Sabe aquele barulho? Chegava no hotel, tá aquele silêncio, logo começava. O cara resolvia que tinha que reformar o apartamento do lado. No hotel. Era só comigo, não tinha. Você tem uma ideia? A gente já fugiu aqui em Curitiba, bem no início, quando esses cachorros estavam me estressando, a gente já chegou a alugar casa em Curitiba para fugir dos cachorros. Ficar uma semana. Casa na roça. Aí nós alugamos uma casa aqui perto da igreja. Tinha 2 cachorros do lado. Irmão, não estou brincando, não. Tinha 2, que o Claudinho foi lá, né? Tinha 2 cachorros do lado. Alugamos uma chácara. Fim do mundo, longe. Tinha 4 cachorros. Aí alugamos uma casa na montanha, em Como, na Itália, lindo, longe do mundo, gente. Não sei quantos mil metros, lá na montanha. Na cruzada, a gente ficou 1 ano pagando, alugamos uma casa de montanha. 2 cachorros! Quando a gente chegou, minha esposa olhou e fez assim. Não, bem. Falei, o quê? Tem 2 cachorros aqui. Você quer saber de uma coisa? Então agora a Bíblia Sagrada diz que Isaac olhou para Esaú, que passou a vida inteira tentando matar Jacó. Isaac disse assim: quando não te importares mais com isso, será livre. Sabe quando você sabe que a disciplina de Deus cessou na sua vida? Quando a virtude está construída. Quando você não tinha paciência, agora passa a ter. Pronto, cessa. Quando você não tinha problemas em administrar, agora você já falou, vamos cuidar do dinheiro. Pronto, acabou a crise. Sabe como é que Deus lida com fofoqueiro? Só vive em confusão. Sabe como é que Deus lida com gente que não quieta? Deus permite as confusões. Meu irmão, entenda, tem 2 coisas que não existe nada perfeito: crime e pecado. Crente não sabe pecar. Se peca, todo mundo pega. É crime e pecado. Não tem crime perfeito e não tem pecado perfeito. Então, nós temos que entender que a maneira de Deus tratar os seus filhos é construindo neles a virtude que ele não tem. Você quer ver? A morte do orgulho é a humilhação. A morte do temperamento explosivo é a provocação. E a morte da ansiedade? É a demora. Sabe como que Deus trata com um crente murmurador e ansioso? Demorando as bênçãos na vida dele. Eu sinto que essa é a pior parte da mensagem que você achou. Sabe como que Deus trata com gente que vive reclamando da vida, murmurando, reclamando porque demora? É demorando. Como que Deus tratou com a murmuração e a falta de paciência do povo de Israel no deserto? Demorando. Quanto mais você abre a boca em meio à crise, mais demora a bênção, mais demora o milagre. Não faça como eu. Na hora do problema é hora de... Sabe por quê? Porque eu me conheço. Se eu abrir a boca, eu vou pecar. Pastor, o senhor não vai falar nada? Não é hora de falar. É hora de calar. Porque a maneira de Deus lidar com a gente é como lemos o texto. Põe o último verso, por favor, de Tiago. Por favor, Tiago. Leia em voz alta. E a perseverança deve ter ação plena, a fim de que sejam aperfeiçoados e completos. Sabe por que você está sendo provado? Porque você é imperfeito, está lhe faltando virtude, sem que lhes falte virtude alguma. Então, se você é mentiroso, Deus vai lidar com você nessa área. Se você tem desvio de caráter na área financeira, você vai viver sendo cobrado. Você já viu que quem não gosta de ser cobrado é quem deve? Quanto mais a pessoa deve, menos ela gosta de ser cobrada. Se não gosta de ser cobrado, qual é o ditado? Quem não gosta de ser cobrado, se não gosta de ser cobrado, pague.
Você já viu que pessoas arrogantes, elas sofrem outro tipo de provação? Como é que... Irmãos, eu vejo gente perdendo tudo que tem, sabe por quê? Pecando pelo pecado da arrogância, do orgulho, que já é um grave pecado, é o pecado de Lúcifer. Lúcifer, quando caiu, ele não adulterou. Ele caiu porque ele foi orgulhoso. Tem gente que mesmo passando necessidade, ele é orgulhoso. Aí o que Deus faz? Vou gotejar a bênção na vida dele. Ele come bênção que cai da mesa. Ele nunca senta à mesa, porque ele não se deixa ser tratado, não tem um coração ensinável. Tem gente que está me assistindo agora, que você é ruim. Viu? Ô Maria, ô Antônio, ô Pedro, ô Felipe, Deus está falando com você, viu? Sebastião, está pondo culpa em pastor, na igreja, mas você está colhendo do seu orgulho. É porque o pastor não me dá oportunidade. Se o pastor te dá oportunidade, você vai para o inferno. Tem gente que se Deus der dinheiro para ele, ele vai para o inferno. Tem gente que se Deus der um donzinho, o cara sobe numa moeda, se acha superior a alguém. Sabe por quê? Porque Deus prefere 1000 vezes tratar o seu caráter do que encher você de bênção. A prioridade de Deus, antes de lhe abençoar, é tratar você. É construir em você o caráter de Cristo. Então vou te dizer uma coisa, preste muita atenção. Eu convivi com gente de uma péssima índole. Esses dias um pastor disse para um pastor Ricardo Bartaz, ele me contou. A gente estava almoçando, falou, cara, fulano de tal gosta muito de você. Falei, que bom que ele gosta de mim. Ele disse que o seu único defeito é que você é puro demais. Falei, ele que pensa, eu não sou puro. Eu já fui puro. Ele disse, você não tem malícia, está equivocado, é 23 anos viajando o mundo inteiro, então eu sei de tudo que é malícia. Justamente por conhecer o coração das pessoas que eu optei por algumas decisões minhas. Isso não é pureza. Muito pelo contrário, isso é prudência. A Bíblia diz que a gente tem que ter a prudência de uma serpente. Eu estava assistindo um documentário de Billy Graham, e eu indico a você. Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Gente, é chocante a história do Billy Graham. Tem gente que não sabe, mas foi com Billy Graham que acabou o apartheid e a segregação racial nos Estados Unidos. Ele e Martin Luther King. Martin Luther King morreu e Billy Graham continuou. Então ele foi convidado para fazer uma cruzada na África do Sul. Ele disse que só iria se acabasse o apartheid. E acabou. Billy Graham pregou para derrubar o muro de Berlim, e o muro derrubou no outro dia da cruzada dele. Tem gente que não sabe disso. Assim como John Wesley, em sua época, acabou com a escravatura através de uma carta que ele escreveu para a rainha da Inglaterra. O evangelho tem que ser relevante para a sociedade também. E o que me deixou impressionado em Billy Graham, que quando começou o ministério dele, depois da primeira cruzada, a New York Times fez uma matéria, igual aqui no Brasil. Pegou uma foto do povo saindo com as ofertas. Veja, uma cruzada de 50 mil pessoas, se as pessoas for ofertar, vai pôr oferta onde? Em sacos. E aí, isso aconteceu no Brasil uma vez. Sacos de oferta. E a New York Times pôs Billy Graham, o jovem mercenário da fé. Gente, Billy Graham foi acusado de ser mercenário. Mas Billy Graham não gostou dessa primeira fama. Foi a única vez que ele foi difamado nesse sentido. Quando ele teve essa fama, ele reuniu uma equipe de 5 pessoas que eram seus conselheiros e disse, vamos traçar uma meta, nunca mais eu quero esse tipo de escândalo. Vamos prestar conta de tudo, vamos isso, aquilo outro. E ele colocou ali alguns passos de coisas que ele iria tomar no ministério dele, que ao longo da sua vida era o cuidado para não gerar escândalo. Por isso que ele morreu sem nenhum escândalo. Teve esse depois da primeira cruzada, que nem foi um escândalo. Primeira decisão de Billy Graham. Isso ele devia ter 38 anos de idade, depois da primeira cruzada dele. Ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Nunca ficaremos sozinhos
com mulheres em nosso quarto que não seja a nossa. Então ele não tinha secretária. Ou em quarto, ou em sala. Os pastores aí, homens. Hoje em dia, se uma mulher falar e gritar que você estuprou ela, você estuprou. Você vai ter que provar depois. Você vai ser preso e depois você prova. Então, quer um conselho meu? Uma mulher entrou no seu escritório, no seu quarto, onde quer que seja, no seu trabalho, saia. Ah, mas eu confio. Não confie, viu? Se ela gritar, acabou. Vai por mim, irmão. Vai entrar uma mulher? Fulana, vem aqui, entre alguém junto. Não fique sozinho com mulher que não é sua irmã, que não é sua avó, que não é sua mãe, que não é sua esposa, que não é sua filha. A minha funcionária, não importa, pode ser a Anja. Hoje em dia, irmão, tá assim. Então ele foi a primeira coisa. A segunda coisa que Billy Graham decidiu. Vamos lidar com as questões financeiras de forma clara. Vamos viver sem ostentar. Se fosse hoje, ele ia dizer, vamos parar de postar as coisas nas redes sociais. Vamos ser discretos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Crente tem que ser o quê? Crente tem que ser o quê? Porque você é luz do mundo. Porque quando a confusão vier bater na sua cabeça, ainda pode ser uma mentira que esteja falando de você. Como você dá vazão para que falem, vai ser difícil defender você. Terceira coisa que Billy Graham disse, nunca vamos aumentar os resultados da cruzada. Deixe que a polícia, o corpo bombeiro decida quantas pessoas vieram na cruzada. E o que eles falarem vai ser aquilo. Terceiro, quarto, sei lá, quinto, oitavo, não sei. Não vamos exagerar quanto aos testemunhos. E fez uma lista. E ele pautava, Billy Graham, ele pagou um homem para viajar com ele, Chris Barros. E aquele homem tinha um apelido, sabe o quê? De agulha. Sabe qual era o papel desse moço? Pôr defeito nele sempre depois das cruzadas. Então terminava aquela cruzada, 5 milhões de pessoas em Nova York, 1 milhão em Los Angeles, não sei o quê. Aí lá vinha uma agulha. Não foi muito boa a mensagem, não. Ele tinha que achar o defeito e mostrar para ele. A vida inteira esse camarada só mostrava o lado ruim para ele. Sabe para quê? Para ele não se ensoberbecer. Foi um homem que descobriu os seus defeitos e sabia que para sempre ele teria esses defeitos, então ele trabalhou esses defeitos e blindou eles, cuidou deles, para não dar escândalo, senhores. Disciplina, diga disciplina. Vem com características de amor. Por que Deus disciplina o seu povo? Por que Deus disciplina seus filhos? 1 Coríntios 11, 32. Para salvar-nos da condenação futura. Por que Deus trata os nossos desvios de caráter? Para você não ir para o inferno. Olha o texto. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos... Irmão, quer um texto mais poderoso que esse? Então assim, por mais que você esteja vivendo qualquer momento possível, o texto lido de Hebreus inicialmente, viu? Trate os seus momentos difíceis como disciplina do Senhor. Então, pastor, estou passando um momento muito difícil. Crente nunca sofre à toa. Ele sempre está aprendendo algo. Deus quer que você crie casca. Essa geração não sabe sofrer. Sabe por quê? Porque estão tirando a palavra sofrimento do cristianismo. Mas ele faz parte da nossa fé. Mas Deus me abençoa, me abençoa. Deus me cura, me cura. Deus me prospera, me prospera. Mas o sofrimento acontece, ele vem. E ele não vem para matar você. Ele vem para fazer você crescer. Deus quer que você deixe de ser moleque. Deus quer que você deixe de ser sem palavra, promete, não cumpre, mentiroso. Deus quer que você pare de aumentar os contos. Deus quer que você desenvolva.
Deus quer que você fale menos e pense mais. Quer ver um homem pecar muito? Veja o tanto que fala. Tem gente que não fala com as palavras, mas fala escrevendo nas redes sociais. E aí ele vai vomitando. Ele tem vontade de falar e não tem coragem, então ele escreve. E ali ele vai expondo o que está no coração dele. Eu fico muito triste quando eu ouço coisas na igreja. Esses dias um pastor escreveu na internet: irmão, esse negócio de ficar pedindo para dar abraço na igreja, eu não gosto. Eu entendo o pastor. Esse pastor passou um momento difícil. Eu entendo ele, mas eu não entendo os irmãos que estão aqui na igreja comigo, que são pastores, dizem: eu também não gosto. Pô, você está na igreja errada. O pastor já falou: eu não consigo pastorear a igreja porque eu não estou bem. Então, beleza, eu entendo ele. Agora, a gente que está aqui dizendo, não gosta de abraçar irmão, não gosta de dar oi para o irmão, não gosta de dar bom dia para o irmão. Ô, irmão, o que é isso? Então, Deus vai te tratar demais. Vai começar a vir mendigo dando beijo em você, você vai ter que aprender. Uma vez eu entrei numa igreja disfarçada de mendigo, em Londrina. Eu decidi que eu tinha... Só o pastor da igreja sabia. Acho que tinha até um vídeo disso, né? O pastor me parou na esquina, me sujei tudo de lama, de lodo do asfalto fedido, sujei a cara, a igreja não me conhecia, era o primeiro dia. Peguei uma garrafa de 51. Ó, aqui tem um bom ator, viu, o teacher? E entrei na igreja. Oh, consigo andar. E fui entrando. A hora que eu entrei, o diácono já me embarrou. Onde o senhor vai? Na igreja. Não, mas o senhor não pode entrar na igreja. Como não posso entrar na igreja? Ué, você quer santo? Você quer igreja para anjo ou para pecador? Ele falou: não é para pecador, mas o senhor está fedendo. Ué, que está escrito com uma placa: entrar, por favor, passa perfume. Você é doido, rapaz? Põe a placa pedindo para tomar banho, passar perfume. Isso aqui é igreja. É gente igual eu que precisa de igreja. Sai daí, ô diácono. Aí eu peguei, dei um empurrão nele e sentei. Irmão, que eu sentei, já levei um beliscão. Uns 3 já saiu do meu lado. Lá em Londrina. Já fiz cada uma. E o pastor lá falando. O pastor chamava Jason, desse tamanhozinho assim. E eu comecei a atrapalhar o culto. E fui, sentei lá na frente. O pastor falou: mentira. Pastor ladrão. Ó, vocês já viram o carro do pastor lá na... Esse pastor rouba. O pastor disse que eu peguei pesado nessa hora. Não precisava isso tudo. Aí eu olhava os irmãos. E essa piriguete aqui, essa roupa aqui, ó. Isso é roupa de vir na igreja, minha filha? Piriguete. Fingindo que eu estava incomodando o culto. Aí veio um diácono, irmão, me deu um soco na costela. Vem aqui que eu vou te levar. Tal, você me bateu. Não, você me bateu. Irmão, daqui um pouco eu falei: eu quero pegar. E o pastor incomodando, e o povo incomodado: tira ele daqui. Eu fui subir no púlpito. Aí o Jaque endoidou, tomei o microfone da mão do pastor. Agora eu vou pregar. Aí o povo endoidou de vez. Aí eu tirei o boné, limpei a cara, falei: irmãos, sou o pastor Hernani. E eu queria saber como uma igreja reage com um pecador e alguém sofrido de verdade. Eu quero dizer que eu estou roxo, levei beliscão, fui xingado, fui agredido. Irmão, foi uma choradeira naquele culto. Gente vinha à frente chorando. Principalmente aquele diácono que me deu um soco na costela. Foi dali que eu tirei a frase: resisti os diáconos, eles fugirão de vós. Irmão, já dancei com Índia. Uma vez fui numa tribo e batizei a tribo toda. Tem também na internet. E eu dançando com as índias. Índia velha. Aí, os índios gostaram tanto de mim que decidiram que eu ia ser o cacique aquele dia. O cacique me deu a coroa dele. Tem no YouTube esse vídeo. O cacique, Tiago, se você achar essa foto minha aí, esse vídeo, eu batizando os índios, me deu a coroa. Aí eu falei: como eu sou o cacique, agora todo mundo tem que aceitar Jesus. Gente,
eu batizei aquela tribo, uma aldeiazinha que estava ali pequena naquele dia, inteira. Foram fazendo filha entrando no rio. Eu conheço o mundo. São muitas nações. Então eu tenho malícia o suficiente para decidir ser prudente, para saber onde eu sou fraco, para não extrapolar os meus limites. Já fui disciplinado por Deus, já quase perdi o meu filho. Mas no momento que você está passando pela disciplina, você não acha justo. Mas a Bíblia diz que um dos motivos porque Deus disciplina seus filhos é para ele não cair na condenação do mundo. Eu já contei aqui várias vezes. Quando o Senhor veio a mim e disse: se a volta de Jesus fosse hoje, o seu filho, a sua esposa iria e você ficaria. Irmãos, eu não conheci o mundo no mundo. Eu me casei virgem. Eu conheci o mundo na igreja. Foi na igreja que eu vi adultério de pastores. Foi na igreja que eu vi pastor divorciando e casando com novinha. Foi na igreja que eu vi o pior tipo de gente possível. Comecei a pregar com 17 anos. Com 22 anos já programa na televisão em rede nacional. Enchendo estádios. Então não tinha estrutura para tanta coisa. Eu estava indo para o inferno. Mas o Senhor é amoroso. Ele tomou tudo de nós. Tudo que eu falo no sentido de tudo que eu mais amava. Eu amava as cruzadas. Meu Deus, como eu amava ganhar almas. Como eu amava pregar o estádio lotado. 10 anos sem cruzada. O Senhor me pôs no banco. Ele me pôs na reserva por 10 anos. Ele disse: agora você vai aprender a pastorear, lidar com gente para valorizar o que eu te dei. Ele me pôs como pastor, gente. Você vê que castigo terrível. Não podia ter um castigo maior. Falou: você vai plantar uma igreja, vai começar uma igreja, começando com 14 pessoas, uma célula. Imagina um cara pregando num estádio. Estádio, 100 mil pessoas, 60, 50. Agora tem que vir e começar uma célula lá em Campo Largo com 14 pessoas, você acredita? Janeiro de 2012. Em final de 2011 eu estava no estádio lotado. Janeiro de 2012 eu estava numa célula com 14 pessoas. O que Deus está falando para mim? Você vai ter que descer na olaria de Deus. Você vai ter que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho quebrado, sobe como um vaso novo. Aleluia! O Emerson tem que descer na olaria de Deus. Deixa eu ver quem vai descer aqui. Vai lá. Lorival tem que descer e casar na olaria de Deus. Ai, ai, ai. Irmão, aquele dia que a gente começou a célula, é que não tem as fotos, mas depois você pode entrar nas nossas redes sociais, tem tudo lá. Uma célula com 14 pessoas. A Thalita tem essa foto. Se ela tiver, põe no grupo aí, o Pedro põe lá depois. Thalita Mocoronga, eu sei que você está assistindo. Põe no grupo a foto aí, sua tonta. E nós vamos ver. Sai de uma cruzada lotada, milagres. Nessa última cruzada que eu preguei, você sabe quem era o outro pregador? Reinhard Bonk. Só isso. Bonk ganhou 150 milhões de almas para Jesus. É só isso, gente. Eu preguei um dia e ele outro. Sabe quem está fazendo louvor? David Killy e Antônio Cirilo, eram os top na época. Nessa de Patinga, sabe quem foi lançar o CD na minha cruzada? Está lá a foto, Fernandinho. Aí o Senhor vem e fala assim: você vai ter que valorizar agora o dom maravilhoso que eu te dei. Você vai começar do zero. Mas não é em cruzada não, que você sabe fazer. Se eu te pôr na cruzada, vai reunir multidão, porque o dom reúne. Eu vou te pôr para cuidar de gente, vai começar com 14 pessoas.
Você fala assim, sou amor. Foi fácil, não. Você chega numa cela, 14 pessoas, e o negócio vai patinando, não vai. 30, 20, vai, e dor de cabeça. E, rapaz. Nós estamos há 7 anos nisso, como igreja. Em 2010 foi a última grande cruzada, né, amor? 2010 foi a última grande cruzada. 2020, esse ano, explodiu todos os convites de todas as cruzadas. Cruzada em estádio, cruzada em ginásio. Eu ouvi a voz do Senhor dizendo, já tem anos que você está andando comigo e aprendeu a ter caráter. Aprendeu a orar. Então agora eu vou te pôr de novo. Mas, falei, Senhor, eu amo cruzada, mas eu também amo a igreja que o Senhor me colocou para pastorear. Mas eu amo ganhar almas. Ele disse, foi ruim para aprender? Foi 10 anos. Tem gente que atrasa a bênção, a vitória na vida dele por 5 anos. O povo de Israel atrasou 40 anos. Tem gente que atrasa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, sabe por quê? Porque não aprende. E quando ele está aprendendo, ele diz que não tem o que aprender. Orgulho. Eu tive que descer. Eu tive que me humilhar. Eu tive que aprender a prática da oração. Aí fica vendo aquele povo, meu Deus, pastor, saudade das cruzadas, pastor, volta às cruzadas, volta, porque você sabe, a gente ganha numa cruzada 3.000 almas, 1.000 almas, 2.000 almas. É minha vida, irmãos. Eu digo que foi para isso que eu nasci, para isso Deus me chamou, e amo estar aqui também. Aprendi a ser pastor. Quer tratar um homem, põe ele para pastorear uma igreja. Aí Deus falou, agora você vai cuidar de gente para você ver o que é bom para tosse. Vai aprender a ter paciência com as pessoas. Aprender a ouvir gente. Meu irmão, posso falar uma coisa? Por que que Deus disciplina seus filhos? Para ele não cair. Porque Deus ama. Ele diz, se você trata a disciplina, então você é filho. Mas se você não trata, não entende a disciplina, você é bastardo. Em segundo lugar, por que que Deus disciplina seus filhos? Para purificação e aperfeiçoamento. Quer ver? Quem nos purifica do pecado é o sangue de Jesus. Pode pôr. Mas o aperfeiçoamento vem pela purificação. Olha lá, desliga a luz. Assim começou a Graça Church. Há 6 anos e meio atrás, em Campo Largo. Deixa eu ver quem está aqui. Desliga essa aqui. Cadê o Chico e a nega, os pais do Guilherme? Aqui o Guilherme, com a cabeça de caipira dele. O Birigui, o apelido do Guilherme é Birigui, ele não gosta não, mas é Birigui. Lá minha sogra, o Jeanzinho pequenininho. Ali nós começamos. Pouco antes eu estava no estádio, ali começamos a cruzada, quer dizer, a igreja. Uma cruzada, né? Pouco antes eu estava no estádio. Você quer me dizer que isso aqui não é Deus ensinando você a humildade? Responda para mim. Quantas vezes eu saio de uma igreja riquíssima e vamos para uma igreja desse tamanhozinho, eu falo para minha esposa, isso é de propósito. Sabe o que Deus está falando? E eu faço isso de propósito. Irmão, eu faço questão de pregar a igreja que eu preguei com 17 anos. Vou lá, chego de surpresa e, pastor, estou aqui para pregar. Nossa, pastor Hernandes, você na minha igreja, era um sonho. Quanto que eu te tenho que pagar? Você não tem que pagar nada, nem combustível, nem nada. Sabe por que eu estou aqui? Porque foi aqui uma das primeiras que eu comecei. Eu quero pregar aqui. Sabe por que eu faço isso, irmão? Para pegar a carne e esmurrar ela. Para moer a carne. Não dá, irmão. A carne, ela quer se ensoberbecer. Mas aí a gente tem que... Será que você não está vendo que Deus tem que tratar você, tem que disciplinar você para você não ir para o inferno, meu filho? Deixa eu te falar uma coisa. O sangue de Jesus não tem função de aperfeiçoar as nossas obras e condutas. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. Mas a disciplina de Deus nos aperfeiçoa. Você quer ver? João 15, verso 2, diz que a poda, o que é poda? Você poda para a parreira crescer
mais e crescer melhor. Então, sempre quando tem a parreira de uva, você vai lá e poda onde deu o fruto, para dar novos frutos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele poda, ele retira. E todo que dá fruto, ele poda. A palavra limpa ali é poda, para que ele dê mais fruto ainda. Então a disciplina de Deus é taxada na Bíblia como poda. Sabe quando Deus pega, usa o seu pastor e fala assim, você está me podando? Tô. Por que você está sendo podado? Eu vejo gente, bem no início da igreja, tem gente que tinha uma raiva do pastor Lorival. Mas pastor Lorival poda demais a gente. Pastor Lorival persegue a gente. Pastor Lorival tira a gente disso, tira a gente daquilo outro. Será que você não parou para pensar que Deus usa uma pessoa rude, chucra, grossa? Estou brincando. Você já percebeu que quem reclama do pastor Lorival, na maioria das vezes, é gente mimizenta? É claro que a gente tem que aprender a lidar e falar. Esse dia o camarada, por que o pastor Lorival me falou isso? Rapaz, tu é macho ou é uma florzinha de Jesus? Que tipo de macho é você que não consegue ouvir um não? Rapaz, cresce, moleque. Poda. A correção de Deus para quem dá fruto é o juízo. A correção de Deus para quem não dá fruto é o juízo. Ele corta, mas para quem dá fruto é a limpeza, é a poda. Deus lida com o ímpio, arrancando ele. Deus lida com os filhos, podando para que ele dê mais fruto, limpando. E sabe como que Deus limpa a impureza do crente? Fogo. Fogo purificador. Porque o fogo, quando pega no ouro, o ouro fica melhor. Pastor, no início do ano, eu esperava ouvir uma mensagem de ânimo. Essa é a melhor mensagem de ânimo para você. Porque você vai ver o melhor ano da sua vida. Mas sabe o que Deus está falando? Aprenda a lidar com questões que você tem desvio de caráter. Você mente, para de mentir. Porque todos os problemas que você está vivendo é por causa de suas palavras. Você promete, não cumpre, você vai ter que aprender a cumprir o que promete até você crescer. Senão Deus vai lidar com você. Você é muito bravinho, quer brigar com todo mundo. Você já viu que covarde não morre? Covarde não morre afogado. Já viu? Covarde é o primeiro a correr do bandido. O valentão quer enfrentar. Então, eu nunca ensinei meu filho a ser valentão, irmão. Nunca ensinei. Então, você é o valentão, você é o briguento, então. Eu já perdi gente boa na igreja demais por querer ser o tupetudinho. Quer um conselho meu? Muda. Se você não mudar, nada à sua volta vai mudar. Porque Deus pode estar disciplinando você para o seu crescimento. Agora, se você aceitar a disciplina, Ele vos trata como filho. Se você não aceitar, você não é filho. Você é um bastardo. Porque Deus disciplina quem Ele ama. Pastor, então esse momento que eu estou vivendo é o quê? Com certeza. É uma disciplina de Deus na sua vida. Quando isso vai acabar? Bom, vamos lá. O tempo de tratamento na vida de Deus na nossa vida é a gente que determina. Por exemplo, depende da nossa personalidade. Na vida de Moisés, 40 anos. De José, 13 anos. De Paulo, 16 anos. Será que Deus determinou quanto tempo cada um seria disciplinado? Não. É o temperamento difícil deles. O Zezinho, era bonzinho, mas ainda assim foi tratado por 13 anos. Paulo, 16. Moisés, 40. O homem era difícil, hein? Então está difícil a colheita? Pastor, estou vivendo um momento difícil. Está difícil a colheita? Muda a semente. Ela é responsável pelo que você está vivendo. Vou dizer de novo. Está difícil o que você está colhendo? Muda o que você está plantando. Está aí uma palavra que ninguém gosta de pregar porque não... Mas essa é uma verdade. Tem muita gente sem caráter na igreja hoje em dia, irmãos. E não tem o que você prega mais que muda as pessoas. Mas sabe por quê? Eu vou continuar pregando,
para você também não ter desculpa mais na frente. Então a gente prega para mudar alguns e para deixar outros indesculpáveis. Muda seu jeito de viver. Pastor, meu filho piorou. Meu filho isso, aquilo, outro. Bom, nem sempre é regra. Porque a gente dá educação para todos e um toca fora, dança fora da música. Mas eu vou te dizer uma coisa. Há tempo de você ganhar sua família para Jesus. Passe a orar por eles. E passe a dar testemunho. Nossa, meu pai mudou demais. Nossa, minha mãe mudou. Mude você primeiro. Primeiro mude o seu testemunho. Agora passe a orar. Eles vão passar a ver que você é diferente. Filhos, antes de amarem o nosso Deus, eles amam o Deus que a gente ama. Nem sempre é regra, irmãos. Tá? Nem sempre é regra. Mas eu quero orar agora por você. Fique em pé no seu lugar.